Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, ó Senhor, estamos aqui nesse lugar, ó Pai, que levantou-se para adorar, bendizer o Teu nome, Senhor Deus, um lugar onde o Teu nome, Senhor Deus, é proclamado. E agora, Senhor Deus, nesse momento tão especial no culto público, que é quando o Senhor Deus fala conosco, Senhor Deus. Quando ouvimos a voz do Senhor por meio da Sua palavra, somos edificados, somos confortados. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa falar no nosso coração nesse momento, que possamos, ó Pai, silenciar, ó Senhor Deus, as nossas vozes, ó Senhor Deus, silenciar, ó Senhor, o nosso coração, para que possamos ouvir e entender da Tua palavra, Pai. Como é importante esse momento. Por isso a nossa atenção, o nosso cuidado deve estar centrado em ouvir aquilo que está sendo dito. E que a Tua palavra seja, Senhor, trazida de forma fiel, que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, haja com a Tua fidelidade para falar no nosso coração, edificar na Tua igreja, Senhor Deus, e trazer ao Senhor Deus conforto, instrução, Senhor Deus, e crescimento, edificação ao Teu povo, Pai. Que possamos compreender as Sagradas Escrituras e que essa compreensão nos leve, Senhor Deus, cada dia para mais perto do Senhor e cada dia para mais, Senhor Deus, perto do Teu reino, Pai. Fica, Senhor Deus, com o Teu povo nesse momento, Pai. Guarda, Senhor Deus, para que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam abertos, Senhor, para ouvir a Tua voz. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3. Na semana anterior, ou na última, melhor, exposição, nós começamos o verso 8, que seria aí uma segunda parte, se a gente pode dizer assim, porque nós temos ali os dois primeiros versos, então como uma introdução, do verso 3 ao verso 7, é a primeira parte dessa oração. A segunda parte vai do verso 8 até o verso 15, e a última parte, do verso 16 até o final do capítulo. E a partir do verso 8, nós começamos a exposição anterior, e vamos dar continuidade agora dos versos 9 em diante. Eu gostaria de fazer a leitura desse segmento, do verso 8 até o verso 12, e avançar aí até onde será apropriado ir. Diz assim a palavra do Senhor: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros da tua ira? Ou contra o mar, o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rio, e os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água às profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca os pés às nações. Queridos, nós vimos, que nessa primeira parte da oração propriamente dita de Abacuque, do verso 3 ao verso 7, Abacuque descreve Deus vindo, a chegada de Deus para o seu juízo e a sua aproximação para que esse juízo, para que a sua salvação, para que esse propósito se consuma. E como nós vimos na semana passada, vimos que o verso 8 inicia essa segunda parte da oração a Abacuque, e agora é como se o Senhor estivesse presente, Ele vem, poeticamente aqui, o profeta descreve isso, ele vem e a sua vinda é acompanhada de determinados acontecimentos, Ele se faz presente agora, tanto que há uma mudança aí, no diálogo. Agora ele usa a segunda pessoa para se referir a Deus, ou seja, Deus está presente, e aí agora o seu juízo se manifesta.
E é interessante, como nós vimos, né, dando uma revisão do verso anterior, que nisso ele prevê as manifestações da glória de Deus, como tinha feito anteriormente, agora por meio dos rios e do mar. E com o propósito de prever as ações de Deus no futuro, como fez anteriormente. Então ele traça a caminhada do Senhor no meio do seu povo, quando ele traz juízo e libertação. E ele coloca todas essas coisas aqui na expectativa de que isso vai acontecer num momento determinado. Inicialmente parece que ele se refere aqui, e de certa forma nós vamos perceber que sim, há um momento especial na vida do povo de Deus ali no cativeiro, como foi no Egito, que o Senhor veio, se manifestou e trouxe salvação e libertação do seu povo, colocando-o ali nesse percurso ali do deserto na terra prometida. Aqui nós vamos ver isso também. E nós, como já falamos isso várias vezes, vamos perceber que essa descrição de Abacuque, ela aponta para esse momento ali, quando o povo de Deus retorna para a terra prometida, mas ela aponta para um momento muito maior, um momento muito posterior, que fala da igreja como um todo, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E aí nós vimos que o profeta ele se concentra em eventos passados da ação de Deus, como o êxodo e a entrada, a passagem pelo deserto, a entrada do povo de Deus em Canaã, com esse propósito, fazendo essa comparação, porque a forma como Deus age é sempre a mesma. E essa linguagem que ele usa é uma linguagem escatológica, ou seja, a escatologia estuda a doutrina, é a doutrina a respeito das últimas coisas. Você percebe aqui claramente o tema escatológico da ira de Deus e sua salvação final. Ele continua com essa descrição. E aqui, em especial no verso 8, nós vemos os conceitos de juízo e salvação empregados juntamente, quando ele fala sobre a ira de Deus sobre o mar, e sobre os rios, e quando ele fala que ele vem montado em seus carros de cavalo. Você percebe aí o juízo de Deus e a salvação sendo empregados juntamente. E aí nós entendemos que ao mesmo tempo que Deus traz juízo sobre os seus inimigos e sobre os inimigos do seu povo, ele também traz salvação para o povo. E o profeta entende que as maiores calamidades viriam ao povo de Deus na forma da invasão babilônica, mas ele vê pela fé que os propósitos da salvação divina avançariam exatamente por meio desses caminhos tortuosos, das circunstâncias que eles iriam vivenciar. E agora no verso 9, a imagem desse guerreiro é cristalizada e ele se posiciona para atacar os seus inimigos. No início da exposição, e é interessante porque dependendo da perspectiva, de quem está expondo e do próprio texto, a gente tem algumas estratégias. Eu sempre falo para os irmãos que eu poderia aqui falar sobre a oração de Abacuque em 2, 3 ou 4 pregações, mas o meu objetivo é esmiuçar bastante, apresentando versículo por versículo, para que possamos ter uma noção muito precisa do que essas coisas representam, e fazer com que a igreja possa caminhar também, da forma como a gente caminha quando está estudando a palavra de Deus, E é muito interessante nós falarmos desses aspectos, apontarmos determinadas coisas que numa pregação em geral poderiam ficar para trás ou seriam somente pontuadas e que trazem assim um enriquecimento para nós daquilo que a palavra de Deus está dizendo com mais detalhes. Então vamos continuar aí no verso 9. A palavra de Deus diz assim: tiras a descoberto o teu arco e farta a tua aljava de flechas. Tu fende a terra
com rios. É interessante porque a partir de agora você vai ver uma imagem de um guerreiro divino que começa a se manifestar no verso 8, no finalzinho. Os teus cavalos, os teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a sua aljava de flechas. Esse verso aqui, ele dramatiza a ação do guerreiro divino se posicionando para atacar contra os seus inimigos. E a gente viu na exposição passada que muitas vezes Deus revela o seu poder de maneira modesta. Ele traz um juízo de forma modesta. Mas agora, no contexto em que nós estamos vendo aqui, de Abacuque, a sua ira é provocada, e pela descrição que nós temos aqui, ele age com força total dos seus poderes destrutivos. E é interessante perceber a linguagem que você tem ali no Apocalipse, né? Tem gente até que faz filme e tal. Tem um filme aí muito antigo da década de 80, deixado para trás, que não tem nada a ver com o texto de Apocalipse, né? A pessoa vê, fica desesperada e fica com medo, e de uma certa forma você percebe que é essa descrição. Lógico que está tudo errado nesse filme, mas é essa descrição que nós temos na Escritura, de algo terrível que está acontecendo. A ira de Deus está se manifestando, e pelo que nós estamos vendo aqui, pelo que nós lemos anteriormente, e pelo que nós estamos vendo aqui, é como se o mundo desabasse, porque o juízo de Deus se manifesta. E é interessante você comparar o que Abacuque está falando com a sua realidade, ou seja, apontando para um futuro, para a queda de Babilônia com Ciro. E parece, pelos historiadores, eu vou citá-los aqui, que essa invasão de Ciro na Babilônia não é tão catastrófica como nós estamos vendo aqui no livro de Abacuque. Apesar de dois historiadores gregos, Heródoto e Xenofonte, falarem desse cerco à cidade, esses homens dizem que Ciro fez um cerco à cidade, e você sabe que é um cerco militar. A gente vê ali no caso de Israel, com a própria Babilônia e a Síria, as coisas que aconteceram, pessoas que estavam comendo os mortos, comendo até vivos, pelo cerco que se fez ali daquele exército com relação a Israel, Jerusalém em especial, a fome, as pessoas desesperadas, o medo. É interessante que eles falam desse cerco à cidade, mas outros historiadores dizem que Babilônia foi tomada sem muito esforço, sem haver uma batalha sangrenta. E segundo esses historiadores, após um cerco contra a Babilônia, olha que interessante, Ciro desvia as águas do Eufrates, facilitando a entrada do seu exército. Olha que interessante isso, E aí o que acontece? Eles entram, porque aquele rio ali era uma barreira natural, Lembra o que nós pregamos na semana passada, semana retrasada, E como Deus fez isso, e nós vamos relatar isso mais adiante, como Deus fez isso no meio do seu povo, dividindo as águas, fazendo com que o Rio Jordão parasse e eles passassem a pés secos. Percebam que aqui acontece a mesma coisa. Ciro vai entrar na cidade, ele, através da sua engenharia lá, dos seus oficiais, eles param o curso do rio, e aí passam por esse rio, e aí entram na cidade. Belsazar é morto, e parece que Babilônia é conquistada sem muita luta. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esse aspecto
desse acontecimento aqui de Ciro. Tá? Esse rio Eufrates, ele é uma barreira natural que foi transposta. Tá? E como eu falei, de certa forma, nós temos aqui a mesma temática do verso 8 apresentada aqui na realidade, ali em Ciro. Mas como ele fazia isso? Mas como ele fez isso? Ele usou aquilo que ele tinha. Tá? Paralelamente a isso, você vê Deus fazendo a mesma coisa, ou seja, guardadas as devidas proporções. Mas como ele fazia isso? Como ele fez com o Mar Vermelho? Como ele fez com o Jordão? Ele fez não pela mão dos homens, não por recursos humanos, como foi Ciro, mas pelo seu próprio poder sobre os elementos da natureza que agiam contra a lei, ou seja, eles agiram contra a lei natural. E é interessante nós olharmos esses aspectos, porque nós podemos afirmar que essas coisas aconteceram para que o povo de Deus visse, no caso aqui do povo de Deus, Deus agindo sobre o mar, sobre o rio, para que o povo de Deus visse que o Senhor pelejava por eles e guerreava as suas guerras. Isso é muito claro ali, quando Deus age dessa forma contra os rios e contra o mar. E aí você lembra de Gideão, que ele sai em campanha, mas desses 1.000 homens, ou não sei quantos tinham lá, eram mais de 1.000 homens, não sei o número exato, só 300 permanecem. E por que isso? Para que eles não pensassem que tudo dependeu da sua força ou da sabedoria na guerra, mas que eles entendessem que eles eram dependentes do Senhor, e era o Senhor quem pelejava por eles. E todas as vezes que Israel empreendia um combate, um conflito em proporções como essa, fora da sua capacidade, tendo que transpor determinadas barreiras naturais, Deus agia. E esse era o mesmo motivo pelo qual Deus não queria que o censo de Israel fosse contado, para que eles não colocassem a sua confiança nas suas forças, em seus exércitos, mas em Deus. E o caso de Ciro? O caso de Ciro foi diferente por vários motivos. Eu não vou pontuar aqui todos eles, porque eles não é o nosso propósito. Mas mesmo assim, Deus estava conduzindo tudo por meio de sua vontade soberana. E a pessoa de Ciro, um pagão que não conhecia o Senhor, fazia a sua vontade, cumpria os seus propósitos, sem mesmo saber, de forma totalmente natural. E muitas vezes é assim, que Deus age em oculto, para que os homens não consigam perceber que mesmo quando usam sua força ou sua inteligência, é Deus quem está conduzindo todas as coisas. Eu não sei se esse era o propósito. Aqui é muito fácil você tirar conclusões dos textos bíblicos, mas quando você pega um texto bíblico e pega a história, muitas vezes, é difícil você tirar essas conclusões. Mas eu poderia dizer, com essas duas imagens, esses dois acontecimentos, que quando Deus age no meio do seu povo, Ele quer deixar claro essas coisas, que é Ele quem está à frente, que é Ele que manifesta o seu poder. E por mais que hoje nós não vejamos essas coisas como eram antigamente, ou seja, por meio das mãos dos homens, Deus continua a controlar e a movimentar todas as coisas para o curso da sua vontade. E porque muitas vezes essas coisas estão ocultas aos homens. Como diz lá o Evangelho de João, capítulo 12, 40. Cegou-lhes o entendimento e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Tudo na nossa vida nós atribuímos a Deus, porque temos esse entendimento.
quando estamos doentes e vamos ao médico, por mais que usamos os remédios, somos diligentes em procurar um bom médico e um bom remédio, mas sabemos que a eficácia disso depende de Deus. Não é porque a eficácia é ordinária, porque as coisas acontecem ordinariamente, porque o Senhor deu sabedoria ao homem, e essa sabedoria o fez empreender determinados projetos, remédios, coisas que funcionem, mas Deus pode mudar isso, como faz com a natureza. E ela só funciona, a natureza, ordinariamente, porque Deus está movimentando todas as coisas. E é esse o nosso entendimento. O mundo não entende assim, mas nós entendemos assim, porque temos olhos para ver e corações e mentes para entender. É interessante fazer essa pequena digressão, está inserida no texto. Eu achei muito interessante, porque quando estava lendo a história do cerco ali de Babilônia, a entrada de Ciro, eu achei muito interessante. Por quê? Porque ele teve que parar os rios para que o seu exército passasse e conquistasse aquela cidade. O que acontece ali no Jordão? A mesma coisa. E é interessante porque o que você vê nessas duas coisas é a mão de Deus. Nada na história ou na escritura é por acaso. E aí você vê que, independente da forma como acontece, é Deus que está conduzindo todas as coisas. E é isso que Abacuque está mostrando aqui para o povo de Deus. E é por isso que eles deveriam viver nessa expectativa que Abacuque coloca aqui. E que expectativa é essa? O justo viver pela fé. É nessa expectativa que nós precisamos viver. E o que Abacuque faz? Ele antecipa, ou seja, Deus dá ao profeta essa visão de antecipar aquilo que Deus está fazendo, para que nós aguardássemos diante de toda aquela situação que muitas vezes parecia completamente contrária àquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus iria fazer. E isso está diretamente ligado à nossa salvação. Tá? A salvação da sua igreja, a salvação do seu povo. Quando você olha para a igreja muitas vezes, e você vê pecado, você vê indiferença, até mesmo da nossa parte. E você olha a Escritura e vê que Deus está trabalhando por meio dessas coisas no coração da sua igreja, e que aqueles que são seus serão preservados, porque nesse momento eles viverão na confiança daquele que prometeu que ele começou uma obra e ele vai terminar. Então todo esse relato de Abacuque, do capítulo 1 ao capítulo 2, 5, da vida do Senhor, nós vimos que ele está relacionado ao que Babilônia faz com Jerusalém. E a oração de Abacuque revela essa chegada de Deus, trazendo juízo e justiça ao seu povo. E agora ele vem para libertar o povo da escravidão da Babilônia. E eu gostaria mais uma vez de falar dessa história da queda de Babilônia. Por quê? Porque a profecia está inserida nesse contexto. Por mais que, e a gente vai ver, essa profecia é muito anterior, ao fato em si. É interessante nós fazermos essa ligação. Percebemos como foi a história da queda de Babilônia. Quando Ciro entra na cidade, os judeus veem Ciro como seu libertador. E realmente é isso que Ciro faz. E olha que o contexto ali da época. Na política, os babilônicos estavam insatisfeitos porque Nabonido, pai de Belsazar, suprime o culto a Marduk, aquele que tem a inscrição na parede, Ele suprime o culto a Marduk, que era a divindade babilônica, em função do culto
a deusa Lua sim. Nesse contexto agora religioso, político, a população estava descontente com a administração do Estado e com a presença dos exilados estrangeiros ali em Babilônia, como judeus. E aí você vê a providência divina conduzindo as coisas para que a sua vontade se estabelecesse naturalmente. E você tem livros na Escritura em que Deus age e você não vê nenhum acontecimento portentoso, tremendo acontecendo, como o livro de Ruth, Esther, mas você vê claramente o Senhor conduzindo todas as coisas. Ciro chega nesse contexto, afirma ser o legítimo sucessor dos antigos reis de Babilônia, porque ele era um devoto a Marduk, e assim ele consegue apoio popular. Um estrangeiro, alguém, não tão estrangeiro assim, né? Naquela região, eram povos muito, muito próximos. Ele chega ali em Babilônia, Medo-Persa, Ciro, eu acho que era persa, né? Começa-se aqui o reinado Medo-Persa ali na Babilônia. Ciro chega, e o povo, pelas condições religiosas, políticas, eles recebem bem aquela chegada. E aí o que acontece? Quando o Ciro domina a cidade, ele restabelece o culto a Marduk e manda de volta os exilados de Israel, financiando todo o seu retorno e a reconstrução da cidade. E nós vimos isso na pregação que nós fizemos domingo à noite. Fiz questão de fazer uma ligação, quando falamos ali em orar pelas autoridades, e incentivar a igreja para orar pelos governos que estão à frente do nosso país, aqui no caso do Brasil, mas que estão à frente das nações, para que tenhamos vida tranquila e mansa, para que possamos louvar e bendizer ao Senhor, para que possamos cultuar com toda a liberdade, porque esse é o propósito dessas autoridades, por mais que eles não entendam isso e não saibam isso. E a nossa oração, pedindo juízo, pedindo graça, fazendo com que a graça comum de Deus possa atuar na sociedade, essas coisas, o Senhor Deus diz que vai nos dar no momento em que nós orarmos. Por quê? Porque o coração dos homens está na mão do Senhor. E aí você vê claramente isso acontecendo ali, na vida do povo de Deus. Ciro, um pagão, um estrangeiro, ele chega e revoluciona todas as coisas ali na Babilônia. Abra Esdras capítulo 6, verso 1 a 5. Nós fizemos essa leitura quando pregamos sobre 1 Timóteo. E aí você tem inicialmente, o que está acontecendo aqui? Ciro faz esse decreto, aí sobe um outro rei, e você tem várias províncias ali, né? Aí sobe um outro rei que desconsidera aquilo, né? E aí assume Dário, e Dário volta a exercer, a continuar aquilo que Ciro estabeleceu. E não só isso, esse rei que se levanta, e como nós vimos também, né, ele manda cartas, ele recebe cartas para que Artaxerxes, para que a obra pare, e ele manda que essa obra pare, e um momento posterior ali, com Neemias, ele manda aquele homem de volta e financia a obra que estava sendo efetivada ali em Israel. Deus mudou o coração dele. Olha o que o texto diz. Então o rei Dário deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Acmetá, a fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto, com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira. A despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata, casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém,
cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. Os historiadores afirmam que os judeus, na chegada de Ciro, consideraram os persas seus libertadores. Quando eles viram Ciro adentrando a cidade, né, e assumindo ali, por meio daquele cerco, a cidade de Babilônia, eles olharam para Ciro e viram: esse é o nosso libertador. E não poderia ser diferente. Por quê? Porque o profeta Isaías havia profetizado a respeito desse tempo, dando o nome desse homem. Abra Isaías 44, verso 28. Quando Ciro entra na cidade, os israelitas que estavam ali, disseram assim: chegou o nosso libertador. Olha o que diz o texto. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, que será edificado, e do templo será fundado. Abra Isaías 45, verso 1. Diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Abra aí o verso 13 desse mesmo capítulo. Acho que eu não coloquei aqui não. Mas Isaías 48, 14, diz assim: ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Quando Ciro entra na cidade, os israelitas, e bem como muitos babilônicos, viram ele como seu libertador. E não poderia ser diferente. Por quê? Porque Isaías profetizou isso. Mas eu queria chamar a atenção para vocês para datas. O livro de Isaías, apesar da alta crítica textual na realidade é a baixa crítica, né? A alta crítica textual diz que existiram 3 Isaías. E é muito fácil você derrubar esse argumento por meio do próprio livro. Por meio do próprio livro. Mas por que eles dizem isso? Porque o livro de Isaías foi escrito em torno de 740 a.C. E os fatos aqui narrados, o nome de Ciro e tudo aquilo que iria acontecer ali em Babilônia, acontece em 539. A grosso modo aí são 200 anos. 200 anos. 200 anos antes, o profeta Isaías profetiza sobre o que ia acontecer, não só no desterro do povo, mas também no seu retorno. E quando Israel vê Ciro entrando, ele diz: esse é o homem, ele é o nosso libertador. E eu gostaria de que vocês pudessem visualizar isso no coração de vocês. Como que deve ter ficado aqueles que estavam aguardando esse libertador? Nós pegarmos o Salmo lá, eu me esqueci o número do Salmo, se eu abrir aqui eu vou pegar, o número eu esqueci, mas é o finalzinho dos Salmos, Salmo 100 e alguma coisa. Ele fala dos judeus na Babilônia. Ele diz: nós chorávamos, eles pediam para que a gente cantasse. 100 e quanto? 137. Eles pediam para que nós cantássemos, mas estávamos tristes. Como é que poderíamos entoar cânticos alegres ali em Babilônia? Porque Jerusalém estava distante, o templo estava destruído. E quando eles veem Ciro entrando,
a expectativa e o regozijo. Por quê? Porque tinha sido profetizado o nosso libertador, o libertador que Deus providenciou, chegou. E eu não posso deixar de fazer uma comparação dessas coisas. Eu acho que muitos aí já conseguiram perceber. Com a expectativa que nós temos que ter com relação a Cristo. Ele é o verdadeiro libertador de Israel. Abra Lucas capítulo 2, versos de 25 a 32. E por que eu quero mostrar isso? Para vocês terem o sentimento, pelo menos poderem perceber o sentimento do que significou para Israel esse momento da vida deles. Olha o que diz ali. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, perdi aqui, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Eu não posso de forma alguma ver esses eventos e não fazer essa ligação, porque o que nós estamos tendo aqui é a expectativa do povo de Deus da sua libertação, do seu retorno para a cidade de descanso. E essa foi a atitude ou o sentimento daqueles homens no momento em que Ciro, ou seja, a profecia, se concretiza. E provavelmente a mesma expectativa deles, o mesmo sentimento deles, deve ter sido semelhante ao de Moisés, quando viu a terra prometida diante de seus olhos, porque Deus foi bondoso para com ele, que não entrou nessa terra física, mas adentrou os portais da cidade santa e contemplou a promessa dada aos seus pais. É isso que nós estamos vendo aqui. É essa salvação que Abacuque está apontando. Não sei se o profeta ele tinha essa noção, porque quando você estuda a teologia, tem uma palavrinha que chama de sensus plenium, é uma expressão latina, ou senso completo, ou seja, muitas vezes o profeta ele profetizava, mas ele não tinha o entendimento completo da extensão daquilo que ele profetizava. E provavelmente, não estou dizendo que seja aqui, mas provavelmente Abacuque estaria nessa situação. Ele está profetizando, Deus está mostrando aquilo que ele ia fazer com o seu povo ali na Babilônia, o juízo de Deus sobre eles, a sua salvação posteriormente, mas com certeza ele estava apontando para algo maior. Mesmo porque aí eu estou dizendo isso, eu creio, eu como expositor, eu posso estar errado, pelas evidências históricas e textuais, a destruição e a calamidade, o terror apresentado aqui são de proporções muito maiores daquela que a gente vê ali na libertação do povo no retorno do povo para a Babilônia. E eu tenho assim a convicção de que o que nós temos aqui é algo que aponta para os últimos dias. Na imagem
naquele momento histórico, apontando para os nossos dias, hoje é o melhor, quando o Senhor Jesus voltar. Perceba que no relato de Abacuque que nós temos aqui, primeiro vem o juízo sobre o povo de Deus, e depois a sua libertação do exílio. E Pedro diz isso, 1 Pedro capítulo 4, verso 17, falando do final dos tempos, ele diz assim: porque a igreja ali naquele momento estava sofrendo perseguição, e aí estava sendo purificada dos seus pecados, fazendo com que aqueles que são ímpios fossem descartados, fossem separados do povo de Deus. E ele via que essas coisas estavam relacionadas ao final dos tempos, porque a plenitude dos tempos inicia-se na ressurreição de Cristo. Então é o início do fim, segundo os profetas. Eles achavam que o reino de Deus viria naquele momento, logo. Mas a gente percebe que não. Mas era o início do fim. E aí ele diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E percebam que essa é a maneira como Deus está agindo desde o início para a restauração do seu povo. E aqui o profeta mostra que essa chegada de Deus para exercer o juízo remete à mesma linguagem do Êxodo, mostrando que depois de ser julgado o povo de Deus com o flagelo babilônico, eles também, ou seja, os babilônicos, seriam julgados. E que todo esse capítulo 3 é a demonstração da vinda do Senhor para exercer esse juízo e salvação. Agora, juízo sobre os inimigos de Deus e salvação para o seu povo. E qual era a expectativa deles? Qual era a resposta ao ouvir a oração de Abacuque, ao cantá-la? E nós vimos que era para ser cantada no culto. Eles deveriam esperar por esse momento com fé, vivendo na confiança do Senhor. Percebam aonde eu estou querendo chegar, e o texto vai nos mostrar. O relato de Abacuque, ele vai remeter ao final de todas as coisas. Não são relatos, de algo modesto, uma ação modesta de Deus, como muitas vezes ele agiu, até mesmo usando as leis da natureza contra a própria natureza. Mas percebam aqui por esse relato que é uma força total, derramando toda a sua ira sobre os seus inimigos. E isso nos leva ao livro de Apocalipse, ao final dos tempos. E do mesmo modo que Davi viu o anjo com uma espada desembainhada, Abacuque também antevê o Todo-Poderoso pronto a recolher vingança sobre os seus inimigos. E como nós já dissemos aqui várias vezes, que os atos de Deus, frutos de suas promessas no Antigo Testamento, eles se cumprem na vida de Israel. Porque essas promessas do Antigo Testamento, elas se realizaram fisicamente na vida da igreja do Velho Testamento. Mas muitas dessas promessas, eu poderia dizer todas elas apontam, elas têm um quê de algo mais, dando a noção de que não são apenas um sinal visível de algo mais grandioso em futuro, mas que essa sim é a realidade. É como o relato de Hebreus capítulo 4, verso 8 e 9, quando ele diz assim: ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, portanto resta um repouso para o povo de Deus. Ou seja, aquele repouso, aquela promessa que era física e que se manifestou materialmente na vida do povo de Deus ali, que os descendentes de Abraão entram na terra prometida, essa promessa também vai ser materializada em nós, espiritualmente. Por quê? Por que eu falo espiritualmente? Porque está ligado, não porque seja metafísico, etéreo, mas porque vai se concretizar.
porque vai ser materializado. O povo de Deus vai entrar numa terra física, na Nova Jerusalém, um mundo transformado, com pessoas transformadas, em que o Senhor estará no meio do seu povo eternamente. A Bíblia diz: não vai precisar de sol, porque a sua lâmpada é Cristo. E essa é a promessa. E as promessas do Velho Testamento apontam para essa realidade. Da mesma forma que Canaã apontava para um descanso maior, os juízos temporais e a salvação de Deus com relação ao seu povo, da escravidão temporal que nós estamos vendo aqui, apontavam para um dia de um juízo cabal e de uma salvação final da completa influência do pecado. Abra Lamentações de Jeremias, capítulo 2, verso 4. Nesse texto, o profeta Jeremias fala sobre a destruição de Jerusalém. E aqui ele personaliza o ataque do Senhor contra o seu próprio povo. Olha o que ele diz. Lamentações 2,4. Entesou o arco, qual inimigo, firmou a sua destra como adversário e destruiu tudo que era formoso à vista, derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. E essa promessa, ela está relacionada ao seu povo, ou seja, a profecia está relacionada ao povo de Deus, mas agora os inimigos do Senhor é que são os objetos desse ataque. E ele usa todo o seu arsenal de armas para focalizar nesses a sua ira. E lá, o Salmo capítulo 7, verso de 11 a 14, vai dizer isso. Ele diz assim, Salmo 7, de 11 a 14. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. E nós vamos perceber que esse verso denota que Deus recrutou as armas e as empenhou para a completa destruição dos seus inimigos. E essas coisas estão inseridas na aliança de Deus com o seu povo, no pacto que Deus fez com o seu povo. Abra Deuteronômio capítulo 32, verso 40 a 43. Ele diz assim: que o Senhor jurou levantando a sua mão ao céu, e que a sua espada e as suas setas iriam consumir seus inimigos, e ele vingaria o sangue dos seus servos, pagando com vingança os seus adversários, enquanto isso usava de misericórdia para com a sua terra e o seu povo. Ele diz assim: levanta a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna, se eu afiar a espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários, retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. E é interessante porque Abacuque ele discerne com essa oração que a hora daquele julgamento vai se cumprir. Num futuro próximo, aquilo iria ocorrer. E olha que interessante, mais uma vez, chamar a atenção dos irmãos para isso. Como essas coisas se encaixam na Escritura. E a gente vai perceber que essa inimizade, ela não é pontual, por mais que pareça ser pontual. Em determinados momentos, essa inimizade, essa escravidão, elas se manifestam
pontualmente. Mas você vai perceber que todas essas coisas se encaixam. E elas apontam para um momento posterior. Abra o Salmo 105, verso de 8 a 11. Nós vamos ver que esse tema, ele percorre toda a Bíblia. E que provavelmente o seu início está lá em Gênesis. Quando ele vai dizer assim, que vai trazer inimizade entre o filho da mulher e os filhos da serpente. Olha o Salmo 105, de 8 a 11. Antes de Abacuque. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Abra Lucas capítulo 1, versos 72 a 75. Perceba como os mesmos temas eles vão se repetir aí. Agora, apontando para Cristo. Para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, do juramento que fez a Abraão, a nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos em santidade e justiça perante Ele todos os dias. Ele está falando, sabe do que aqui? Do nascimento de Jesus. Mas o que ele está falando aqui? O que está por trás? Mais uma vez o tema terra. Livre das mãos dos nossos inimigos, adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Abra agora Hebreus, capítulo 6, versos 3 a 18. Olha o que a palavra de Deus diz. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, os temas são os mesmos. Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoarei e te multiplicarei. Assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. A terra está por trás aí. Que lugar de refúgio é esse? É Cristo. Mas qual é a promessa a Abraão? A liberdade dos inimigos. Um lugar onde nós teremos descanso. Um lugar onde nós teremos, onde todos os nossos inimigos serão destruídos. E que inimigos são esses? Se você pegar lá 1 Coríntios, verso 15, ele vai dizer que o último inimigo a ser destruído é o quê? A morte. Todas essas promessas estão relacionadas com Cristo e com a sua obra. E Ele nos prometeu levar para uma terra em que podemos adorá-lo, livre dos nossos inimigos, que nos perseguem constantemente aqui, que às vezes eles tomam formas humanas, como tomou no passado Babilônia, Moabitas, Amonitas, mas que na realidade não são verdadeiramente os nossos inimigos. Eles representam esses inimigos: o mundo, o diabo e a carne.
E nessa promessa, o Senhor nos garantiu que vai nos levar para esse lugar. E essa expectativa que nós temos, e até a certeza dessa expectativa, no próprio decorrer da Escritura, onde Deus, pastoreando o seu povo, o conduz, como o Salmo diz, para habitações eternas. Nesse mundo nós teremos, às vezes, lugares de descanso. Tem muita gente aí procurando um lugar ideal. Vamos ir para um determinado, fazer uma cidade, como tem aí os menonitas e outros grupos religiosos que acham que é aqui nesse mundo. Mas sabe qual é o lugar de descanso para nós nesse mundo? Perfeito para nós nesse mundo, perfeito no contexto desse mundo. Aqui, a igreja. Aqui. Não precisamos ir para determinado lugar, fazer uma colônia cercada, e vermos ali, ou num mosteiro. Não. Nosso lugar de refúgio, enquanto o Senhor Jesus Cristo não vem aqui. No dia do Senhor. O culto. É um descanso imperfeito. Porque não é completo. Mas é aqui. E é aqui que gozamos do céu, muitas vezes. Às vezes nos relacionamos e temos uma pontinha da nossa realidade nesse mundo, por causa do nosso pecado. Mas foi aqui que Deus providenciou esse descanso para nós. Dominical, apontando para aquele dia. E sabe por quê? Porque a certeza de que essas coisas vão acontecer estão aqui, na palavra de Deus. A minha temática não seria nem essa, eu ia falar até sobre outra coisa. Mas eu não posso deixar de falar quando as coisas se tornam evidentes, conduzindo para esse lugar. O que é desprezar o domingo? O que é desprezar o domingo? O que é escolher um momento de manhã ou à noite para ir? Não, vou de manhã, vou à noite. Eu não estou querendo puxar sardinha para mim, não. É brasa para mim a sardinha, Melhor. É a realidade. Entendeu? O Senhor providenciou para nós, nesse mundo, um descanso. E que descanso é esse? A igreja. É o local onde o Senhor se junta com o seu povo, para que nós lembremos dessas coisas, e quando sairmos daqui, estejamos lutando por essas coisas, aguardando, vivendo na confiança, vivendo pela fé, sabendo que dependendo das circunstâncias, governo sobe, governo desce, há um movimento global para dominar todo mundo. A gente sabe que o anticristo vai subir, a gente sabe que a igreja vai ser perseguida. Nesses momentos, vamos viver por fé, porque o fim está próximo, e essas coisas apontam para esse fim, e é esse fim que nos interessa, porque nós aguardamos esse momento, quando seremos despojados completamente das mazelas do pecado do nosso corpo. Essa é a promessa de Deus, e essa promessa se evidencia na santificação da igreja, na caminhada, no desenvolvimento, no crescimento, sabendo que estamos indo para a perfeição. Não nos tornaremos perfeitos aqui nesse mundo, mas amadurecidos e preparados para recebermos esse corpo corruptível. E essa é a nossa expectativa. Não existe outra. E é isso que cremos. E é isso que aguardamos. E é isso que Deus está fazendo na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Vamos orar.